Pergunta de número 62 a 65. E hoje o nosso assunto é de bastante relevância como igreja, como corpo, assim dizer. Lembrando, irmãos, aqui um ponto, que o catecismo tem como característica marcante transformar assuntos básicos e assuntos elementares em documentos que todos, ou assim por dizer, os reformados, pudessem subscrever. O assunto do que é a igreja, apesar de muitos, talvez ser um assunto bastante alinhado, precisa ser relembrado, precisa relembrar o que é a igreja, o que se trata, o porquê nos reunimos aqui. E hoje, com o advento de várias formas de comunicação, hoje em dia, né, dizendo assim, se questiona o conceito do que é a igreja. Talvez um conceito que tenha ficado bastante relativizado, né, o conceito do que é a igreja. E um ponto aqui, irmãos, de introdução, que é em todas as falsas premissas, que a igreja tenta sempre deturpar a palavra para que a vontade do homem se prevaleça. Por exemplo, a gente tem um assunto da igreja. É comum o assunto se tratar assim, pessoas serem contras e buscarem argumentos para tentar enfatizar aquilo que está querendo buscar. E vamos buscar nessa aula entender que um dos nossos símbolos de fé, esse é o catecismo, tem a nos dizer sobre a igreja. O que seria a igreja? E a gente inicia a nossa aula com a pergunta de número 62. O que é a igreja visível? A resposta: a igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira religião juntamente com os seus filhos. E essa pergunta, irmãos, vem explicar o que lemos na última aula, na última pergunta que a gente estudou aqui, que é a pergunta de número 61, onde a resposta diz o seguinte: nem todos os que ouvem o evangelho e pertencem à igreja visível serão salvos, mas unicamente aqueles que são membros verdadeiros da igreja invisível. O catecismo começa tratando o tema de igreja visível e invisível na última pergunta de número 61. E o que seria a igreja visível? O primeiro ponto, irmãos, que a resposta dessa pergunta do catecismo tenta trabalhar para a gente, é o fundamento que compõe a igreja visível. Ela inicia afirmando, é uma sociedade. Isso é o primeiro ponto, sociedade. Busquei a definição da sociedade. Sociedade é um conjunto de pessoas que vivem de forma organizada. Essa é a primeira característica de uma igreja visível. É um grupo de pessoas que vivem de forma organizada. E isso somente não é suficiente. Isso é o primeiro ponto. E esse agrupamento de pessoas é constituído independente da sua localização. O catecismo aqui aborda, ou do tempo. Por exemplo, nesse exato momento, no outro lado do mundo, existe uma igreja. A gente está cultuando aqui, irmãos, do outro lado do Pacífico. Tem uma igreja. Pode ser, por exemplo, igual a nossa, a IPBI, de algum outro lugar do mundo. Pode ser da África, da Ásia. Essa é a visão de igreja. Igreja visível, sociedade. Não é somente um lugar. Esse é o ponto que o catecismo trabalha. Não é somente um determinado lugar que a igreja visível se encontra. Em todos os cantos do mundo se encontra uma igreja visível. Entretanto, o catecismo é bem claro na definição. Não é somente uma sociedade organizada, mas é um grupo que professa a verdadeira religião. Não basta ser somente um grupo, uma sociedade em si. Ela precisa professar o verdadeiro evangelho. E aqui temos uma espécie de termômetro ou medidor, digamos assim, do que é uma igreja ou do que classificamos uma igreja. Ela precisa professar a verdadeira religião, o verdadeiro evangelho. Somente um grupo de pessoas não é o suficiente. Ela precisa professar a verdadeira palavra de Deus. E aqui, nesse aspecto, o catecismo nos dá uma espécie de medidor, um termômetro, para analisar o que seria seita ou heresia. Professar a verdadeira religião. Por exemplo, temos irmãos de outras tradições, que apesar de termos diferenças no campo de doutrina, professam o evangelho. Através disso, consideramos eles como irmãos.
e, consequentemente, uma igreja visível. Em outro lado do canto, aqui, por exemplo, no bairro, a gente pode ter uma outra igreja visível. Ao contrário, quando vemos um grupo que não professa a verdadeira religião, não podemos considerar isso como uma igreja visível. O catecismo ele trabalha esse aspecto para a gente. O que seria uma igreja visível? Um grupo de pessoas que professa a verdadeira religião. Apesar de ela possuir outras características, se não professar a verdadeira religião, ela não pode ser considerada uma igreja visível. Tem que professar a verdadeira palavra, o evangelho. Além disso, esse é um ponto final da nossa pergunta, um ponto final que eu acho bastante interessante dentro do conceito de aliança, que o catecismo trabalha. A igreja não é composta apenas de adultos, mas também de uma família, de seus filhos. Vemos uma igreja quando olhamos uma família reunida, seus pais e os seus filhos. Isso é uma igreja, isso é composta de uma igreja visível, onde tem uma sociedade que professa a verdadeira religião com os seus filhos. E algumas referências bíblicas, a primeira delas se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com todos os que estão em todos os lugares, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O apóstolo Paulo está trabalhando aqui o aspecto de lugar. Aproveitando, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. A ideia de aliança, o conceito que o apóstolo Paulo trabalha aqui. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros. Porém, agora são santos. A ideia de aliança. Grupo de sociedade, um grupo de pessoas reunidos que professam a verdadeira religião juntamente com a sua família. Amém, irmãos? Vamos para a próxima pergunta? E aqui é um ponto, irmãos. Talvez a pergunta que se realiza é: o que conseguimos obter de vantagem, por assim dizer, ou de ganho, quando nos reunimos em um grupo, como estamos aqui, para congregar? Essa é a próxima pergunta do catecismo. Pergunta de número 63. Quais são os privilégios da igreja visível? A resposta: a igreja visível tem o privilégio de estar sob cuidado e governo especial de Deus, de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos, e de gozar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas de graça por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo o que crer nele será salvo, não excluindo a ninguém que queira vir a ele. Aprofundando um tema, irmãos, agora o catecismo nos dá o motivo de sermos uma igreja. Por quê? Porque estamos reunidos, porque estamos congregando. E o primeiro aspecto importante que o catecismo nos deixa aqui é o fato de sermos cuidados pelo zelo de Deus. A igreja visível, a nossa comunidade local, possui o maior privilégio de um cristão, por assim dizer, diante das provações e oposições reunidas como seu povo. Temos a confiança de que ele preservou a sua igreja. Isso é o primeiro ponto que o catecismo nos deixa. Qual é a vantagem, ou são os benefícios de fazer parte de uma igreja visível? A primeira delas é que aqui na igreja você estará junto com os seus irmãos, congregando, firmes em todas as lutas. Pode ter provações, podem ter lutas, isso contra a igreja, mas Deus estará zelando por nós. Uma comparação que poderíamos enxergar, e eu faço isso, é um pasto de ovelhas. Quem está nesse pasto desfruta do cuidado, alimento, amparo. Vamos comparar o pasto onde tem ovelhas e os animais que estão nesse pasto, ele desfruta de cuidado, alimento, amparo, mesmo em dias difíceis. E olhando para um aspecto de um animal, eu imagino que deve ser um dia que pode inundar o pasto, ou coisas do tipo, onde um portão pode arrebentar, tempestades. O pastor das ovelhas está sempre protegendo o seu povo. E a garantia da proteção está nele. Assim é a igreja visível. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Apesar de todos os problemas que vemos nela,
no período de hoje, ela é preservada em tempos em tempos. Um ponto interessante, se estamos aqui hoje, é porque Deus preservou que uma pessoa viesse, fundasse a pedra fundamental aqui na Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial e chegou até aqui. Isso é o trabalho que Deus faz como um pastor, como Cristo faz, o pastor das suas ovelhas. Como ele fala em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ou Mateus 16,18, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o primeiro ponto que o catecismo trabalha para a gente é a ideia de que Deus está nos protegendo, Deus está preservando a unidade da igreja. E em tempos, Ele preserva e Ele governa com o seu zelo, com o seu cuidado. Se estamos aqui é porque Deus teve zelo e teve cuidado para conosco. Isso é garantia, isso nos dá confiança, irmãos. Só que os privilégios não vão até aqui. A resposta cita outros benefícios, além de zelo e governo de Deus. Outros benefícios que encontramos quando estamos reunidos como igreja. E aqui vamos adentrar em alguns, como a comunhão dos santos. A comunhão dos santos, que desfrutamos quando vimos a igreja, também é um dos motivos de estarmos aqui congregando. Não estamos aqui somente porque gostamos, ou não estamos aqui porque gostamos de ser chamados de presbiterianos, digamos assim, mas sim porque estar com os nossos irmãos em nossa comunidade é motivo de alegria, como o salmista, no capítulo 133, afirma, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A ideia de estarmos aqui reunidos, comungando um com os outros, é motivo de estarmos aqui e é um motivo de alegria. Isso nos dá, irmãos, nos dá confiança a cada dia de estarmos vindo para a igreja. Isso é um motivo de privilégio, isso é uma vantagem, é um benefício, como o catecismo afirma. Atos, capítulo 2, verso 42, ele afirma, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir, do pão e das orações. Um outro aspecto que o catecismo trabalha são os meios de graça. Além da comunhão dos santos, os meios de graça também são privilégios, são benefícios que só temos quando estamos reunidos, como estamos reunidos na igreja. A ceia, o batismo, a pregação da palavra, são meios, aqui resumindo, são meios que somente quem se reúne consegue usufruir como igreja. Não existe, e aqui adentrando já no outro tema, não existe culto à distância ou culto online, não existe. Os privilégios só são obtidos quando os santos se reúnem. Isso é quando existe uma igreja visível. Os benefícios de uma igreja visível, os benefícios de congregar, os meios de graça. Aqui você está sendo alimentado, você recebe a palavra, aqui você comunga com os irmãos, aqui você ora, aqui você louva, aqui você vê os dons sendo demonstrados no nosso meio. São os meios de graça, irmãos. Por último, testificando a salvação. É o último ponto da nossa resposta. O outro privilégio que temos quando estamos numa igreja visível, como afirma o catecismo, é que aqui como igreja estamos testificando, estamos vendo, estamos testemunhando que somos salvos por Cristo. E vemos isso na comunhão dos nossos irmãos. De forma que ninguém é chamado de modo a eficaz, é excluído. Um ponto interessante aqui. Estamos vendo uns aos outros e nos alegramos, exortamos, cuidamos uns aos outros. Esse é o papel da igreja visível. E nisso testificamos que realmente, pelos atos das pessoas, Cristo está salvando a todos. Cristo está no nosso meio. Esse é um ponto interessante, irmãos. Testificando a salvação. Eu estou vendo que o nosso irmão realmente foi regenerado. Isso é motivo de alegria. Mas isso só ocorre na igreja visível. Isso é um benefício da igreja visível. Você vê os nossos irmãos sendo salvo, sendo transformado, sendo regenerado. De forma que, irmãos, isso é um ponto que o catecismo trabalha, que ninguém é excluído. E aqui não é um sentido de inclusão. É o sentido de que todos que entrarem por aquela porta
tem esse benefício de ouvir, testificar a mensagem. Amém? Pergunta de número 64. O que é a igreja invisível? A resposta ela é bem resumida. A igreja invisível é o número completo dos eleitos, que têm sido e que hão de ser reunidos em um corpo sob Cristo, que é a cabeça. Chamamos assim, a igreja invisível, a união de todos os salvos, todos os eleitos. É composta por todos em diferentes tempos, lugares, que foram alcançados, que foram os eleitos. O que lemos e afirmamos, por exemplo, na nossa afirmação de fé, como o Credo dos Apóstolos, creio na Santa Igreja Universal. É um exemplo de igreja invisível. E aqui fazemos um tipo de comparativo entre igreja visível e igreja invisível. Igreja visível é aquilo que vemos, bem nesse sentido, né? Estamos vendo aquela igreja, estamos vendo aquele povo. Igreja invisível são os eleitos, que não vemos, mas são os santos. Uma distinção que a gente poderia fazer, que é um pouco dura, mas ela tem que ser feita, que dentro da igreja visível pode ter pessoas que não são regeneradas. Pode ter pessoas que de fato ainda não foram alcançadas pelo Espírito. E dentro da igreja invisível, não. São todos os eleitos, todos os salvos. O Espírito Santo trabalha, irmãos, ao longo do tempo, edificando essa igreja. Todos os eleitos, todos, são membros que estão sendo guiados pelo cabeça que é Cristo. E temos algumas referências bíblicas. A primeira delas, eu queria que você abrisse comigo, se encontra em João capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso também trazer esta. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. A ideia de igreja invisível. Cristo trabalha para edificar essa igreja. A próxima referência se encontra em João capítulo 11, verso 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, irmãos, a ideia de igreja invisível. Todos os eleitos que foram salvos, que foram alcançados. Pergunta de número 65. Quais são os benefícios especiais de quem gozam pelo Cristo os membros da igreja invisível? Trabalhamos a ideia de igreja visível, os benefícios da igreja visível, e agora estamos falando da igreja invisível e os benefícios que essa igreja invisível traz. A resposta: os membros da igreja invisível gozam por Cristo da união e comunhão com Ele, em graça e glória. A resposta ela é bem resumida, mas ela tem bastante conteúdo. Ela é resumida, mas ela é riquíssima. Chamamos do maior benefício da conversão a união com Cristo, onde colocamos toda a nossa carne, com os nossos anseios, os nossos pecados, nossa morte, e unirmos a Cristo na nossa vida aqui na terra. Como Michael Horton afirma, a união com Cristo é assim. Jogamos todos os nossos prazeres carnais, tudo, jogamos em Cristo, os nossos pecados, colocamos em Cristo e unimos a Ele. A união em Cristo como membros significa, assim como o apóstolo Paulo afirma, todos os nossos desejos e anseios são retirados, à medida que não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos em Cristo. Esse é o primeiro ponto da igreja invisível, a união com Cristo. Quando nos tornamos membros da igreja invisível, nos unimos a Cristo de maneira que os nossos desejos, os nossos anseios são retirados e os dele que governa o nosso querer. Lutero tinha um pensamento bastante interessante sobre esse assunto. Ele trazia, assim como o apóstolo Paulo, a ideia de casamento, né? Ele replicava isso. Em um dos comentários dele no livro A Liberdade de um Cristão, ele afirma o seguinte: concluímos, portanto, que um cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e no seu próximo. De outro modo, ele não é um cristão. Ele vive em Cristo pela fé e no seu próximo pelo amor. Pela fé, ele é elevado a si mesmo a Deus. Pelo amor, ele desce abaixo de si mesmo ao seu próximo. No entanto, ele permanece sempre em Deus e em amor. E esse benefício, irmãos, da igreja invisível, unidos a Cristo, nos dá o direito
através da pessoa dele, de sermos adotados, assim como o catecismo afirma, como filhos e sermos justificados. E por essa razão a resposta conclui que vemos a graça e a glória na igreja invisível. Através da pessoa de Cristo Jesus, através da união com Cristo, conseguimos chegar à graça, assim como ele afirma aqui, e a glória em Cristo Jesus. Esse é um ponto bastante interessante. E só quem faz parte dessa igreja invisível consegue usufruir desse benefício. Primeira referência bíblica, João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A ideia de união com Cristo. A última referência bíblica, irmãos, 1 João capítulo 1, verso 3. Que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A pessoa da Trindade. Os benefícios de uma igreja invisível vão além do que podemos pensar, irmãos. Está ligado intimamente com a união com Cristo Jesus. Amém? O que podemos concluir dessa aula? A primeira delas tem a ver com a parte da eclesiologia. O que é igreja? A definição do que é igreja. Igreja não é meramente alguém que decide, por conta própria, cultuar. O que temos como definição bíblica, e o nosso catecismo, ele reforça, é um grupo, como eu falei, a sociedade, um grupo de pessoas que decidem se reunir e fazem isso movidos pelo Espírito Santo. E a maior evidência disso é a palavra pregada, ou a verdadeira religião, como o catecismo afirma aqui. Irmãos, é importante entendermos isso. Atualmente a nossa compreensão, eu digo isso como igreja de modo geral, a nossa compreensão sobre a igreja é fragilizada pela falta de entendimento correto do tema. O que é a igreja? Um grupo de pessoas que se reúnem e professam a verdadeira religião. Segundo aspecto, segundo ponto, o papel da igreja. Vemos que há uma dupla divisão, igreja visível e igreja invisível. A igreja exerce papel importantíssimo no fortalecimento do seu povo, com os seus meios de graça. Mais uma vez, não estamos aqui porque somos pessoas melhores do que as outras que estão lá fora, mas sim porque necessitamos de auxílio, necessitamos de ajuda. E só através do Espírito Santo que age no meio do seu povo que conseguimos esse auxílio, irmãos. O papel da igreja. Por que estamos aqui? Porque necessitamos de auxílio, necessitamos dos meios de graça, o auxílio do Espírito Santo. E esse é o nosso papel de igreja, auxiliarmos, encorajarmos e exortarmos tudo isso no poder do Espírito. Só fazemos isso na comunhão dos santos. Só fazemos isso no meio do seu povo, com os meios de graça. Amém? Aplicação. E aqui uma pergunta retórica, tá, irmãos? Também é para mim. De que maneira estamos, de fato, usufruímos os benefícios da igreja visível, como o catecismo aqui afirma? Aspecto interessante que os benefícios da igreja visível, como o catecismo afirma aqui, um dos fatos é estar junto e ajudar, auxiliar um ao outro. Quando montei esse estudo, fiquei analisando e pensando comigo mesmo, como é que deveria ser uma pessoa que está ao outro lado do mundo e está sozinha, sendo perseguido? Como deve ser difícil para essa pessoa, sem auxílio nenhum? Será que de fato estamos valorizando o benefício que é estarmos reunidos em comunhão, usufruindo dos meios de graça? Isso é uma pergunta que também eu faço para mim. Será que de fato estamos aproveitando esse benefício? Ou será que relativizamos o conceito de igreja sobre a influência da secularização? Será que de maneira sutil, de maneira que não vemos, estamos sendo influenciados a imaginar que talvez a igreja tenha pouca importância, ou o papel da igreja tenha pouca importância no nosso dia a dia, durante a nossa semana? Os meios de graças auxiliam, irmãos, a cada dia a nossa caminhada. E precisamos enfatizar que precisamos estar aqui reunidos, no meio do nosso povo, congregando. Amém? Essa é uma pergunta retórica que eu gostaria de deixar com os irmãos. Que a cada dia possamos meditar
entender a importância do que é a igreja. Alguma pergunta, algum ponderamento sobre os questionamentos sobre o catecismo, alguma coisa do tipo? Amém? Vamos encerrar então? Vamos orar?